Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner, hoje, 9 de agosto. Título: O que o futuro lhe reserva se você escolher desistir? Texto base, Hebreus 10, do verso 38 ao 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Certo dia, quando eu estava ministrando em uma igreja, o pastor de lá me perguntou se eu dedicaria tempo a almoçar com um ministro que já havia estado associado a muitos homens e mulheres de fé. O pastor me disse que tempos atrás aquele ministro havia trabalhado na equipe de um ministério muito grande e bem-sucedido. Entretanto, após decidir que sua tarefa estava concluída, o homem havia partido para iniciar o seu próprio ministério. Vários anos se passaram desde que aquele ministro havia dado o passo de fé para iniciar sua própria organização. Porém, em função de sua nova organização não haver crescido tão rapidamente quanto ele esperava, ele havia ficado muito desanimado e deprimido. Como resultado dessas decepções, ele havia começado a questionar tudo aquilo em que acreditava no que diz respeito a caminhar por fé. Ele chegou a se tornar muito rancoroso e amargurado para com qualquer um que afirmasse caminhar por fé. Infelizmente, aquele ministro cometeu o erro de começar a comparar aquilo em que ele cria com aquilo que estava vivenciando. Naquele dia, quando fui almoçar com aquele homem, fiquei chocado por alguém que havia conhecido um nível tão elevado de fé poder deslizar para um estado tão sofrível. Ele não era apenas negativo, mas também extremamente cínico e crítico sobre qualquer coisa que tivesse a ver com a fé. Enquanto eu tentava encorajar aquele homem, ele disse: Sim, eu sei tudo sobre vocês, pessoal da fé. Vocês afirmam e reivindicam, mas são todos muito superficiais. Vocês nada sabem sobre dificuldades ou sofrimento. Vocês apenas vivem em um mundo de conto de fadas que não toca a existência real de quem quer que seja. Enquanto aquele homem alegava que eu e meus amigos da fé nada conhecíamos sobre dificuldades, eu pensava em todos os desafios pessoais pelos quais eu havia passado, os muitos ataques que o diabo havia feito contra minha vida e meu ministério. Pensei também em como os próprios ministérios que ele estava especificamente acusando de serem superficiais haviam permanecido inabaláveis contra problemas dos quais ele, obviamente, não tinha conhecimento. Senti necessidade de falar e contar ao homem sobre alguns desses desafios e como eu e meus colegas ministros haviam conquistado vitória permanecendo firmes na fé. Porém, quando tentei lhe falar, foi como falar a um muro de concreto. Ele já havia decidido que Deus não tinha um plano de vitória para a vida dele. E quem quer que acreditasse que era da vontade de Deus as pessoas serem vitoriosas, era um charlatão. Após 2 horas de abuso verbal daquele homem, eu disse ao pastor que me levou ao almoço: Desculpe-me, mas não vou mais ficar sentado aqui sendo verbalmente abusado por esse homem. Eu sequer o conheço, mas ele está atacando cruelmente a mim e meus amigos. Lamento que ele não tenha me escutado hoje, porque acredito que poderia tê-lo ajudado. Com isso, afastei-me da mesa, levantei-me, vesti a jaqueta e saí do restaurante. Não havia motivo algum para eu permanecer ali mais tempo, porque a amargura daquele homem o havia contaminado tão absolutamente que ele não estava disposto a ouvir nada de mim ou de meus amigos que também creem em caminhar por fé.
No fim, descobri que a única razão para ele querer me encontrar no almoço era para ter a oportunidade de me censurar por aquilo em que eu cria. Aquela expectativa me fez pensar em Hebreus 10, verso 38 e 39, que diz: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Esse versículo nos diz explicitamente o que aconteceu a pessoas que se afastam da vida de fé. Segundo ele, as ramificações desse afastamento da fé são sombrias e horríveis. O homem que me censurou naquele dia, durante o almoço, foi um exemplo perfeito do que esse versículo comunica a você e a mim. A palavra retroceder provém do grego upostelo, composto pelas palavras upo e estelo. Nesse caso, upo significa de volta e estelo significa enviar. Porém, quando essas duas palavras se tornam a palavra upostelo, retratam alguém que está se retraindo, se retirando, recuando, regressando, voltando, retrocedendo, se desviando, ou alguém que está desistindo de alguma coisa. Essa é uma pessoa que começou uma jornada, mas depois inverteu repentinamente sua direção. Agora está se movendo para trás em vez de ir para a frente. Por algum motivo, essa pessoa está se afastando de uma posição ou crença à qual antes se apegava fortemente. A palavra perdição provém da palavra grega apoleia, que descreve algo tão arruinado e podre que está em decomposição, como batatas podres que ficaram guardadas tempos demais e agora estão estragadas e apodrecidas. Frequentemente, essa palavra era usada para descrever o fedor de um animal em decomposição ou de um corpo humano morto. Um odor repugnante, pútrido, grosseiro, nojento e enjoativo. Um cheiro o deixa com uma sensação doentia na boca do estômago. O cheiro é tão repulsivo que você sente vontade de correr ao banheiro para vomitar. Essa é exatamente a imagem que Hebreus 10:39 nos dá do que acontece quando uma pessoa dá as costas e se afasta do chamado de Deus ou de uma vida de fé. Isso resulta em uma situação repugnante e fedorenta. Não seja como o homem do exemplo deste texto. Se Deus falou com você, fique firme e se recuse a se mover até receber a manifestação da promessa que ele fez a você. Fico surpreso com a natureza passageira da fé de algumas pessoas. Por exemplo, se suas orações por cura não são respondidas tão rapidamente quanto desejam, elas permitem que sua carne as leve à conclusão de que deve ser a vontade de Deus que elas estejam doentes. Ou, se semeiam suas finanças crendo em uma colheita financeira, mas não vem aquela colheita após poucos meses, conclui que o que lhes foi ensinado sobre prosperidade deve estar errado. Porém, você tem de dar à fé tempo para operar. A fé e a paciência são parceiras. É por isso que Hebreus 10:36 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A palavra perseverança provém de upomene, composta pelas palavras upo e meno. Meno é a raiz principal da palavra e significa permanecer, restar, continuar ou ficar permanentemente em um só lugar. É a mesma palavra que Jesus usou em João 15:7, quando diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Uma tradução literal de João 15:7 poderia ser: Se vocês permanecerem de forma firme e contínua em mim, e se as minhas palavras permanecerem de forma firme e contínua em vocês, poderão pedir o que quiserem e lhes será feito. A palavra meno dá a ideia de algo enraizado, imóvel e estável. Porém, quando você acrescenta o prefixo
upo à frente de meno, formando upomene, a imagem muda radicalmente. Nessa situação, a palavra upo significa como estar sob algo muito pesado. Porém, quando ligada à palavra meno, formando upomeno, retrata uma pessoa que está sob a carga de uma carga muito pesada, mas resolveu que não se moverá, permanecerá naquele único lugar, independentemente de quão pesada seja a carga ou de quanto tempo demore. Ela se recusa a afastar-se de sua posição, porque sabe que é ali que ela deve estar. A palavra upomene retrata uma pessoa totalmente comprometida como manter a sua posição. Ela permanecerá sob aquela carga pesada tanto tempo quanto for necessário para alcançar a vitória. Está decidida a cumprir o seu compromisso, independentemente do preço que precise pagar. Nada consegue influenciá-la ou fazê-la mudar de ideia. Ela não se renunciará ao seu território. Um estudioso diz que upomene seria melhor traduzido como resistência, porque retrata uma atitude que nunca desiste. Trata-se de uma fé que se manifesta como um espírito firme, resistente, persistente, obstinado, perseverante e tenaz, que se recusa a abrir mão daquilo que deseja ou acredita. Eu, pessoalmente, traduzo a palavra upomene como poder de aguentar firme. Você precisa ter upomene se pretende vencer o diabo em seu jogo e fazer com sucesso o que Deus o chamou a fazer. Se o upomene estiver operando em sua vida, será apenas uma questão de tempo para que sua vitória chegue até você. Não é uma questão de se a sua vitória chegará. É apenas uma questão de quando ela chegará. Porém, para atingir aquele glorioso e tão esperado lugar de vitória, é essencial que você tenha o upomene em sua vida. Então, não abandone sua fé. O dia em que a sua visão morrer é o dia em que a sua alegria desaparecerá. Sua vida será deprimente e você se tornará amargurado. Você acabará em perdição se abrir mão da palavra da verdade que Deus lhe deu. Você começará a exalar o cheiro pútrido de uma fé ressentida, exatamente como aquele ministro que se afastou de sua posição de fé anteriormente forte e se tornou amargo e cínico para com qualquer um que andasse em fé. Em vez de resistir às mentiras que o diabo estava falando a ele e manter sua postura sólida como a rocha na palavra de Deus, renunciou à sua posição de fé e cedeu lugar à dúvida e à descrença. Naquele dia, sentado diante de mim, estava um homem que havia virado as costas e se afastado da vida de fé que antes adotara. Toda sua mente estava mergulhada em derrota. Ele havia até racionalizado a sua derrota, envolvendo-se em um sistema doutrinário concebido para sustentar a sua deprimente existência. Toda a conversa com ele só fez com que eu me sentisse mal. Era devastador ver alguém que já havia andado em vitória, andar agora em uma tão terrível existência de nível inferior. É por isso que Hebreus 10:38 diz: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não é uma experiência prazerosa ver alguém que havia avançado mudar posteriormente para o pior. De fato, é de partir o coração. Talvez você conheça pessoas que no passado desejaram intensamente fazer a vontade de Deus e creram firmemente naquilo que Deus os chamou a fazer. Porém, quando as coisas não aconteceram de maneira que esperava ou quando encontraram alguns obstáculos inesperados ao longo do caminho, disseram: esqueça essa coisa de fé, não funciona. Depois, essas mesmas pessoas deram as costas e se afastaram daquilo que Deus as havia chamado a fazer ou lhes havia revelado. Não é triste ver o que acontece a pessoas assim? Pessoas que tiveram tanto potencial e poderiam ter realizado tanto se apenas tivessem se mantido firmes durante um pouco mais de tempo? Talvez você seja aquele que uma vez tentou fazer a vontade de Deus, mas depois se permitiu ficar desanimado e derrotado.
Você jogou a toalha e deixou o diabo livre para arruinar o seu sonho? Você se afastou, deu as costas e desistiu de fazer aquilo que fora chamado a ser ou fazer? Se a resposta for sim, você provavelmente está revoltado com você mesmo e se sente infeliz e insatisfeito, correto? Bem, não há razão alguma para você permanecer nessa condição infeliz pelo resto de sua vida. A mesa está preparada e a refeição está pronta. Deus está esperando você puxar sua cadeira até a mesa, pegar a sua faca e seu garfo e recomeçar a dedicar-se ao tremendo plano que Ele tem para a sua vida. Não permita que o desânimo o impeça de ser quem Deus quer que você seja. Apenas permaneça firme, seja persistente e determine-se a não parar enquanto não vir o seu sonho se realizar. Dores e sofrimentos serão logo esquecidos quando os poderes do inferno saírem do caminho e seu sonho se tornar realidade. Quando isso acontecer, você ficará muito feliz por não ter tomado o caminho errado e entrado para o clube dos desistentes. Minha oração para hoje. Senhor, estou pedindo que tu me ajudes a permanecer concentrado e decidido a continuar em minha corrida de fé, até atingir a linha de chegada e receber o meu tão esperado prêmio. Quando o diabo tentar me dissuadir de manter a minha fé, ajuda-me a repreendê-lo, a ordenar-lhe que se cale e a mandá-lo embora. Com teu Espírito me capacitando, sei que serei capaz de continuar crendo e caminhando por fé, até por fim ver a manifestação dos meus sonhos. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que, independente de quão pesada seja a carga ou de quanto tempo demore, eu me recusarei a sair da minha posição de fé, enquanto não atingir a vitória que Jesus me promete. Permanecerei firme em meu compromisso e nada será capaz de me influenciar ou fazer com que eu mude de ideia. Eu me recuso a abandonar qualquer parte do meu território prometido por Deus. Minha fé firme, resistente, persistente, obstinada e perseverante. Meu espírito é tão tenaz que se recusa a desistir. Não é uma questão de se a minha vitória virá. É apenas uma questão de quando ela virá. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus, para refletir. 1. Você já conheceu pessoas que andaram em fé, mas depois deixaram o desânimo torná-las ressentidas? Esses indivíduos estão agora amargos, insensíveis e cínicos em relação a qualquer pessoa ou coisa que simbolize a fé que possuíram? 2. Como você descreveria a condição atual da vida desses indivíduos após terem deixado para trás a sua fé e seus sonhos? A vida deles se tornou melhor ou eles pioraram e agora são uma triste sombra da vida cheia de fé que antes viviam? 3. Se você tem se sentido tentado a ficar desanimado e a desistir do sonho que Deus lhe deu, que medidas pode tomar para começar a renovar a sua esperança e fortalecer a sua determinação de aguentar até o fim? Sejamos abençoados na prática da palavra.